Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, ajude no crescimento do canal, dando o like, colocando seu comentário também, para se inscrever no meu treinamento oficial para aprender a estratégia Eagle Signals para Valuation, análise fundamentalista e também trading de curto a longo prazo. Links na descrição, grupo secreto de sinais para você receber sinais de trading e longo prazo. Também links na descrição. Vamos agora, o link do curso de análise técnica completo está na descrição também, do site, com todos os vídeos de análise técnica. E vamos aqui começar primeiro pausando o vídeo. Pause o vídeo, leia tudo isso antes de fazer a aula completa. Muito bem, então você sabe e precisa comprovar um método com todos esses requisitos, senão não dá para usar esses padrões. Então hoje a gente vai falar sobre um método, um setup, um padrão que eu identifiquei e vou compartilhar com vocês para desenvolver setups. Né? Se você quer encarar 10 anos tentando comprovar uma metodologia, 5 anos tentando comprar uma metodologia, tem um padrão aí para você experimentar. E vamos falar sobre os círculos de Fibonacci ou arcos de Fibonacci. Né? Junto com médias móveis. Médias móveis eu não vou explicar. Então o Fibonacci segue aquela sequência. Daí você tem as retrações e projeções de Fibonacci. Que todo mundo sabe, né? Não vou explicar a teoria completa. Tem o cálculo para cada retração aqui, etc. Né? Usando a razão de ouro, etc. E as fórmulas aqui das retrações e projeções aqui em cima. Você pode pausar o vídeo para ler isso aqui se você quiser, pra gente não, porque o objetivo do vídeo é mostrar o setup para você, tá certo? A escolha dos níveis de retração, né? Ela é fundamentada em estatística no histórico que mostra que o mercado tende a encontrar suporte e resistência nessas retrações e projeções. Mas eu faço uma observação. Se você vai usar uma retração de Fibo com um monte de retração, é muita retração muito próxima da outra. Projeção é a mesma coisa. É muita projeção próxima uma da outra. Então você tem que usar uma retração só. Na minha opinião, você consegue um desempenho muito melhor. Então a retração de 0,618 é uma retração boa para você utilizar para identificar padrões, operar padrões, etc. Projeções também, você tem que escolher uma, duas no máximo, de preferência uma longe da outra, porque quando você escolhe retrações e projeções muito próximas, dá muito sinal falso e te confunde muito. Essa é a minha visão, perspectiva sobre o Fibonacci, tá? E vamos falar aqui sobre o setup dos arcos fractais combinados com médias móveis. Então os arcos de Fibonacci, você vem aqui no Trading View, você tem aqui a Circle, Fib Circles, né? E você vai traçar os arcos de Fibonacci, geralmente alertam para você o seguinte: identifique uma tendência, o início e final de uma tendência, você traça, né, do topo até o fundo dessa tendência, mas isso é prejudicial pelo seguinte: o conceito de tendência envolve, né, topos e fundos descendentes e uma correção ABC. Que ela é característica por enganar geralmente a maioria dos amadores, como bull trap, e depois volta a fazer topos e fundos descendentes de novo. E depois faz o ABC lá para cima de novo. Depois volta a corrigir. Esse ABC pode ser 2 ABCs, né, para cima, e depois volta a corrigir, a continuar a queda. Mesma coisa para tendência de alta. Tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, faz o ABC, ou um ABC maior aí de 5 ondas, depois volta a bombar. Na realidade, a tendência de alta ainda continua aqui. Então muitas vezes o cara traça a tendência como topo e fundo aqui e acha que aqui acabou a tendência. Na realidade, não. Então vai depender muito da perspectiva e a forma como as pessoas analisam o mercado. Mas uma forma para você acertar a tendência é o conceito fractal. O gráfico superior, ele vai fazer ondas de alta, topos e fundos ascendentes.
onde é fácil você identificar onde é o início da onda, onde é o final da onda, né? Ou tendência de baixa, topos e fundos vai fazer uma onda de baixa em pivôs de baixa, e é fácil você identificar o topo e o fundo. Então, uma forma de identificar o topo e o fundo de uma onda, início de uma onda e final de uma onda, para saber o topo e o fundo. Uma onda de alta, ela vai começar quando faz dois candles que fazem novas máximas, quando tem dois candles e um candle faz nova máxima sem romper a mínima do candle anterior. Isso aqui já é uma onda de alta. Tá? E uma onda de baixa, ela vai se caracterizar por dois candles consecutivos, onde o segundo faz nova mínima em relação ao candle anterior, sem romper a máxima do candle anterior. Né? Então aqui, por exemplo, começou uma onda de alta. Então aqui é o fundo. Aqui começou uma onda de baixa. Aqui é o topo. Ao contrário aqui. Aqui começou uma onda de baixa, né? E aqui começou uma onda de alta. Então aqui é o topo, aqui é o fundo. Então, eu vou traçar os arcos de Fibonacci usando esse conceito do fundo até o topo. E do fundo até o topo. Certo? Então a forma de traçar os arcos de Fibonacci é isso, mas eu vou utilizar um gráfico bem superior, ou um pouco superior. E vou voltar para o gráfico que eu quero operar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, isso é uma forma mais certeira de você traçar os arcos de Fibonacci, utilizando esse conceito de ondas fractais que eu chamo, ou seja, ondas do gráfico superior, e no gráfico inferior você vai ver que vai traçar em cima de uma tendência e é mais efetivo traçar em ondas superiores do que em tendências do gráfico que você está operando, porque você tende a errar e tende a ser confundido por várias questões. Então, por exemplo, o gráfico mensal aqui mesmo do Dow Jones, né? Ó, por exemplo, eu tenho aqui claramente aqui eu tenho o fundo. Aqui fez nova mínima e nova máxima, então no meu conceito, na realidade a gente tem isso aqui, ó. Aqui fez nova mínima em relação ao candle anterior, começou uma onda de baixa. Nova máxima em relação ao candle anterior, embora tenha feito nova mínima, como é um padrão pinça de fundo, é um padrão de fundo, padrão de candlestick, daí você já teria que entender sobre candlesticks. E podemos julgar então que aqui é um fundo. Então aqui é um topo, aqui é um fundo no mensal. Então, a partir desse ponto aqui que foi o fundo, ó, começou aqui, eu vou operar os arcos Fibonacci a partir da linha amarela aqui. No gráfico diário, por exemplo. Eu vou fazer isso. Então tá lá, a partir da linha amarela, lá no gráfico mensal, o que a gente viu? A gente viu que aqui é uma onda de baixa. Eu tracei lá no mensal. E a partir da linha amarela foi o último fundo. Então eu vou operar a retração dessa onda de baixa. É uma onda de baixa, então, ao identificar um fundo, ele tende a ter uma retração. Então é nessa retração que a gente vai trabalhar, que a gente vai operar. Né? E eu vou para o gráfico inferior, onde a assertividade é maior no rompimento de uma retração para outra retração, ou de uma retração para uma projeção, de uma projeção para outra projeção dos arcos de Fibonacci, porque foi traçado no gráfico superior. O gráfico superior ele tem mais qualidade nos sinais. Os candlesticks no gráfico superior valem mais. As linhas de tendências dos gráficos superiores valem mais. Então, se eu uso elas para tomar decisões nos gráficos inferiores, claro que vai depender de um setup, de uma estratégia, de padrões específicos. Para você saber se vai funcionar no gráfico inferior, você vai conseguir ter mais qualidade operacional, usando esse conceito fractal. Porque o mercado ele tem um comportamento de fractal. Pesquisa no Google aí o que é fractal para você entender. O preço também é um fractal. Então, você tem aqui a forma de traçar o Fibo, os arcos de Fibo, tá? E o nosso setup. Então, conceito de operar padrões do gráfico superior, mas em gráficos bem inferiores, a gente vai operar nos inferiores. Você quer operar nos 5 minutos, day trade, você vai para o diário, você vai para o semanal traçar os arcos de Fibonacci seguindo essa regra que eu falei.
Onda de alta e onda de baixa que eu já expliquei. Como que a gente acha onda de alta e onda de baixa? Traçar verticais no começo e no fim da onda. Então lá você achou o pivô de baixa, uma onda de baixa está aqui. Então começou a onda de baixa aqui, traça uma vertical. O fim da onda de baixa foi aqui. Traça uma horizontal, horizontal aqui, outra horizontal aqui. Traça uma vertical aqui e no fim da onda traça outra vertical. Daí no gráfico inferior você vai saber que a partir da segunda vertical, se é uma onda de baixa, eu vou considerar operar a retração, ou seja, movimento para cima e seguir métodos de operar rompimento das retrações e projeções, onde quando rompe uma retração vai para uma projeção ou vai para uma retração, outra retração, né? Dependendo de certos padrões que forem feitos, que eu vou explicar daqui a pouco. Se for uma onda de alta, por exemplo, né? Aqui é o fundo, eu traço uma horizontal aqui, aqui é o topo, traço outra horizontal, traço uma vertical aqui, outra vertical aqui. Lá no gráfico inferior, a partir da segunda vertical, a partir desse ponto, eu vou operar a retração, porque fez topo aqui, tende a ter uma retração. E eu vou usar os arcos de fibo para operar rompimentos de um fibo para outro fibo. E os sinais são mais de qualidade, mas ele tem que ser seguido com outros padrões também. Então, traçar os arcos de Fibonacci entre o início e o fim da onda, explicado. A partir da segunda vertical, beleza, já falamos. E agora, o padrão de cruzamento da média 13 para 55. Né? Que também são números Fibo, tá? 13, 5, 5, números Fibonacci. E tem cruzamento de médias móveis, você sabe que, né, ele pode funcionar. Ele não necessariamente é infalível, mas ele é uma estatística que também tem funcionalidades. Pode servir para você determinar força e direção do mercado, ou fraqueza do mercado, ou continuação de uma tendência de alta ou de baixa. Eu não uso cruzamento de médias móveis na metodologia Ultimate Eagle Signals, não usa cruzamento de médias. Usamos duas médias móveis, mas não existe a utilização desse rompimento, dos conceitos de cruzamento de médias não é aplicado no meu método que eu uso. Mas não quer dizer que não é viável usar, conveniente usar, dependendo da estratégia que você intenta fazer, pode servir para você. Certo? Temos aqui então por exemplo, cruzou a média 13, que é a vermelha, e a média 5,5 é a azul, tá? Então, quando a média 13, quando a vermelha fica acima da azul, tende a subir. Quando a 13 fica abaixo da azul, tende a cair. Né? E outro conceito, quando a vermelha fica acima da azul, o preço tende a encontrar suporte na 5,5. Quando ele volta, ele tende a encontrar suporte na 5,5. Quando fica abaixo, a vermelha fica abaixo da azul, o preço tende a encontrar resistência abaixo da azul. Então, a partir desse ponto, você pode operar vendido. Então, são vários padrões que estatisticamente funcionam e servem para você tomar a decisão de entrada operacional. Você vai ver, você testar no seu gráfico que isso ocorre. Tá? Mas o padrão que a gente vai operar é o seguinte: depois da gente traçar o Fibo no gráfico superior nas ondas, conforme as regras das ondas, se no rompimento de uma retração ou projeção a média de 3 estiver acima da 5,5, mais padrão de alta próximo, então tem que ter um padrão de alta, um fundo duplo, um ombro, cabeça, ombro invertido, um rompimento de consolidação para cima, né, rompimento de triângulo, etc. E outros padrões de alta, um próprio pivô de alta, né? A tendência de alta até a próxima retração ou projeção. Se no rompimento da retração ou projeção a média de 3 estiver abaixo de 5,5, isso no gráfico inferior, depois de você traçar o Fibo lá no gráfico superior, conforme eu expliquei. Mais padrão de baixa, a média 13 abaixo da 5,5, mais padrão de baixa, a tendência de baixa até a próxima retração ou projeção. Então vou ter que ter um padrão, sei lá, um fundo duplo,
um ombro, cabeça, ombro, outros padrões gráficos, candlesticks, padrões de candlesticks. Daí você tem várias variáveis. Você vai ter que testar seu trade system com várias variáveis. Vai dar um trabalho imenso. E talvez você fique 5, 10 anos tentando criar um setup considerando esses padrões. E infelizmente a maioria fracassa. Por isso que eu dou aquele aviso no começo do vídeo. Porque nem tudo que parece é. Isso aqui, essa teoria tem que ser testada. Esses padrões têm que ser testados. Então vamos fazer aqui um exemplo. Pegando aqui o próprio gráfico mensal. E vamos aqui traçar o Fibo, seguindo essas regras que eu alertei para vocês. Vamos lá. Então o que acontece? Eu tenho aqui, a gente pode pegar, a gente tem aqui uma onda de alta, exato, a gente pode fazer aqui nessa onda, ó. Primeiro, eu tenho aqui, vou ter que diminuir um pouco, né? Eu tenho aqui uma onda de alta, né? Ou seja, eu tenho uma onda, um topinho, um fundo, uma onda de alta. Então eu posso traçar o Fibo aqui. Porque foi feito, apesar de que o fundo ele foi muito tarde, né? O fundo ele foi feito muito tarde aqui. Então a gente entraria atrasado e só sobraria esse candle pra gente. Então o melhor mesmo seria, por exemplo, essa aqui tá melhor, tá? Então a gente tem aqui um topo. Começou uma onda de baixo aqui, então a gente traça a horizontal aqui. A horizontal aqui, porque aqui é um fundo. E a vertical, esse ponto. Começou aqui. E aqui rompeu a máxima do candle anterior. Aquela regra do começo da onda de alta, então aqui é o fundo. Então o candle anterior, que a gente considera como fundo, foi o que fez a mínima menor aqui. Então a partir desse ponto é que começa o fundo. Então eu vou começar a analisar a retração a partir daqui. Apesar de que também a gente descobriu o fundo aqui, né? Então sobraria o tempo para a gente operar a partir da terceira vertical. Então na retração aqui, a gente operaria lá no gráfico inferior. Vamos traçar primeiramente o Fibo e desse ponto até a segunda vertical, que foi aqui mais ou menos. E vamos para o gráfico inferior, lá no diário, por exemplo, a gente pode ir. E vamos lá então para checar lá o ponto de divisão que teríamos a partir da segunda vertical ali. Né? Apesar de que o fundo foi descoberto aqui, né? Quando rompeu a máxima lá no candle no semanal. Então eu não conseguiria operar a partir da segunda vertical aqui, porque só me foi anunciado. Apesar de que ao longo do mês, foi a partir daqui. Então, o que acontece? Neste ponto aqui está o ponto que a gente descobriu que era o fundo. O que está acontecendo aqui? Nós temos, tá no meio da retração aqui, de uma retração ou projeção aqui azul, tá nesse ponto azul. A média vermelha estava abaixo da azul, mas rompeu para cima. Então a medida operacional aqui visa o quê? Quando romper a próxima retração, vai bombar até a próxima retração ou projeção, se a média vermelha estiver acima da média azul. A média 13 é acima da média 5,5. E estava. E preferencialmente é importante que a média vermelha esteja apontando para cima. Né? Preferencialmente que a média vermelha esteja apontando para cima. Se ela romper virando para baixo, as probabilidades são menores. Então tem esse detalhe também do apontamento que a média está fazendo. Se é para cima, se é para baixo. Então ela rompeu virado um pouco para cima. Então já é um fator bom. Uma probabilidade maior. E daí você tem que definir um ponto de entrada. Outra variável para você desenvolver o seu setup, seu trade system. Ou seja,
Poderia ser padrões de candlesticks específicos, padrões de candlesticks fortes, padrões de candlesticks em definição. Exatamente na média 13. Você tem o conceito de encontrar suporte na média 5,5 se a média 3 está acima da 5,5. Então, se o preço voltasse para cá, ele tenderia a encontrar um suporte aqui e tenderia a bombar em relação à próxima retração. Então, a tendência tenderia a ser de alta e tenderia a encontrar suporte aqui. Você poderia fazer estudos para calcular a estatística relacionada a pontos de entrada neste ponto, certo? E vai depender também de padrões de alta, né? Ou seja, não somente padrões de candlesticks, mas quando rompeu aqui, dessa retração azul para a próxima, nós vemos que fez aqui um pivô de alta. Um pivô de baixa, aliás, que foi neutralizado por esse pivô de alta. E dentro desse pivô de alta apareceu o Marubozu. Então, quando eu tenho uma onda de alta, daí já vem conceitos de candlesticks. Eu conheço tudo. Você teria que conhecer, ser especialista em candlesticks para aprender. Marubozu, tem um curso de candlestick também no meu canal, lá no meu site, etc. Quando ocorre um candle Marubozu, que é esse candle cheio, dentro de um padrão, se ocorrer um Marubozu dentro de uma onda de alta, de um pivô de alta sozinho, ele tende a impulsionar o preço a fazer mais um pivô de alta. É como se fosse um efeito mola. Que quando ocorre um pivô de alta, ele tem esse efeito, entre aspas, mola, né? Ou seja, manda de volta a força para fazer um movimento novamente. De fazer um movimento igual ou parecido. Mas quando ocorre um Marubozu aqui, esse pivô tem mais força. Né? Se ocorrer um rompimento e ocorrer um Marubozu no rompimento, esse rompimento tem mais força. Essa resistência está mais aniquilada com o Marubozu do que com outro candle. Enfim, veja que existem centenas, talvez milhares de padrões. Você vai ter que analisar para julgar quando tem uma alta qualidade do sinal. Além disso, fazer testes com essas várias variáveis e definir qual é a melhor para você desenvolver o seu setup. Ou seja, comprovar a metodologia ideal com estes padrões que eu estou explicando pode levar 5 anos, 10 anos. Bom, vamos vir aqui no diário, tá, pessoal? A gente tem aqui esse ponto, tem aqui uma onda de alta, né? Então a gente tem aqui uma onda, um pivô de alta, tem aqui o topo do pivô de alta, começou aqui, tá? Apesar de que mas esse candle é o seguinte, ele fez nova máxima e nova mínima, então ele não é considerado como onda de baixa aqui. Então é considerado como uma onda só. No meu conceito de determinar ondas, isso é um pouco avançado no meu curso da estratégia Ultimate Eagle Signals, que é uma estratégia comprovada, que já funciona. Então quando você faz o meu curso, você já tem uma estratégia pronta, você não vai precisar levar 5, 10 anos e provavelmente não conseguir desenvolver uma metodologia, porque a maioria não consegue, mas você tem chance. Com a estratégia comprovada Eagle, você já tem tudo pronto, basta usar. Claro que você vai ter que aprender. E aqui a gente tem o outro topo. Foi descoberto aqui, né, na realidade. E a partir daqui, porque foi aqui que foi descoberto o topo, porque fez nova mínima em relação ao candle anterior, sem romper a máxima do candle anterior. Então, um topo. Né? E, perdão, esse fundo aqui vem para cá. A partir daqui, só ver aqui a partir daqui nós temos esse fundo, tá? Então daqui para cá, uma onda de alta, foi descoberto que aqui é um topo. Então a partir daqui tende a fazer retração, tende a corrigir. E vamos traçar então o Fibo Circle, os arcos de Fibonacci para cá, desse fundo até esse topo. E a partir da segunda linha amarelo, a gente vai fazer o setup das médias móveis, cruzamento das médias móveis e outros padrões em relação aos arcos de Fibonacci. Estou no gráfico diário. Então vamos lá para o gráfico de 15 minutos. É melhor o gráfico de 60 minutos. Tá? Então está aqui a primeira vertical.
Segunda vertical está aqui, então lá no superior a gente descobriu a onda de alta, seguindo aqueles conceitos de onda de alta. Se o cara fosse traçar o fibo aqui, ele ia dizer que aqui foi o topo, aqui foi o fundo, e na realidade, né, não foi, fez a correção ABC, bombou para cima. Então você acerta menos a forma de traçar o Fibonacci quando você tenta traçar no próprio gráfico. Quando você vai para o gráfico superior e traça em ondas, seguindo aquelas regras simples que eu falei, em gráficos inferiores, você tem padrões muito mais consistentes para você operar sinais. Porque o mercado se comporta como um fractal. Está aqui a segunda vertical. Então, na segunda vertical, temos a retração azul aqui. Se romper essa retração azul, né, ele tende a buscar outra. Ou vai para cima, ou vai para baixo. A regra é, vai para baixo se a média 13 estiver abaixo da vermelha, que é a 5,5. Aliás, a média 13, que é a vermelha, estiver abaixo da 55, que é a azul. Vai para baixo se a vermelha estiver abaixo da azul. Vai para cima se a 13 estiver acima da 5,5. Ou seja, a vermelha é acima da azul. E vai depender do se tem padrão condizente com essa direção e força. Padrão de candlestick, padrão de força, padrão de análise técnica. Então, o que aconteceu aqui? Quando rompeu aqui, vamos pegar aqui o zoom. Dá um zoom melhor aqui, ó. Quando rompeu, foi aonde, gente? Ó, aqui a segunda linha, tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar o rompimento. Porque é no rompimento da retração que eu tenho padrões bem úteis. Então, rompeu. Quando rompeu, a média azul, a vermelha, estava abaixo da 5,5. A vermelha estava abaixo da azul. A 3 estava abaixo da 5,5. Então vai para baixo. Então, primeiro ponto no rompimento. Está indicando que vai para baixo pelo sinal das médias móveis, cruzamento de médias móveis. Padrão de venda. Infelizmente, quando rompeu aqui, fez um padrão de alta, ou seja, padrão de alta. Pivô de alta aqui. Né? Fez uma pinça de fundo, padrão de candlestick de alta. Só que existe aquela regra de que quando a média vermelha está abaixo da azul, ou quando a 13, a média 13, isso aqui é média aritmética, tá, pessoal? Média móvel é aritmética, que eu esqueci de falar. Quando a média 13 está abaixo da média 5,5, mesmo que o preço exploda para cima, ele tende a encontrar resistência aqui. E voltar a desabar. Então, justamente aqui fez um padrão pinça de fundo. Pinça de topo, aliás. A gente teve uma pinça de fundo. Aí teve a pinça de topo, ou seja, é um candle de alta, um marubozu. E daí você tem no mesmo nível aqui das sombras superiores, tem um marubozu negativo. Né? Preferencialmente se ele se estende mais. Em relação à abertura do candle positivo. Tweezer top, padrão Tweezer top, exatamente na média 5,5 com a média 13 abaixo da 5,5. A estatística diz e é bem claro. O mercado tende a encontrar resistência aqui. Além de encontrar resistência, eu tenho um padrão de candlestick que é muito forte, justamente nessa região de resistência, que tende a ir para baixo pelas estatísticas que mostram, e eu tenho um candle que indica que é um fortalecedor ou um validador de resistência para o preço desabar. Se a tendência é de baixa, como tudo indica aqui, o preço, então, ele tenderia a desabar. Então, veja que são padrões que, se você interpretar, o seu julgamento tenderia a ser operar vendido aqui, perder a máxima no topo anterior. Daí aquele negócio. Você teria que testar a sua metodologia com vários padrões, ou seja, você teria que testar com pinça de fundo, cada vez que ocorre pinça de fundo, qual é o comportamento? Quando é arame de topo,
ou quando é engolfo de baixa, o sinal tem uma qualidade imensa. Então, se eu vou operar engolfo de baixa, pinça de fundo tem menos eficácia. Ou não vou operar aqui quando bate na resistência, só quando faz um certo padrão aqui abaixo da média 13, nessa condição que a gente já discutiu. Enfim, existem várias variáveis e você vai ter que testar várias e ver qual conjunto, ou se vai usar uma única variável ou conjunto de variáveis, ou seja, bem complexo. Você descobriu a metodologia melhor envolvendo esses padrões, vai demorar um bocado, vai ser difícil, certo? Então, pessoal, tem um link na descrição, tem a página oficial de análise técnica, a página oficial sobre Fibonacci também, tem o link na descrição, visite lá que tem muitas aulas lá para vocês desfrutarem, para aprenderem sobre Fibonacci, sobre análise técnica, para comprar, investir em um treinamento com uma metodologia que já funciona, links na descrição, para você usar o método Eagle para valuation, para longo prazo, ou para trading de curto e médio prazo. O grupo de sinais também usa o método Eagle, que funciona. Se inscreva no meu Twitter para você receber sinais grátis do método Eagle para day trade, para provar que a metodologia funciona. Antes é avisado, depois acontece provando que o método funciona. Então foi alertado hoje, né, dia 24 de outubro de 2023, que a NZD-USD no Forex iria desabar. Então veja bem, foi colocado aqui o post, não tem como manipular isso porque está na rede social. Foi alertado que se ficasse abaixo dessa resistência, avalanche para o trader fazer snowboard, entre aspas, claro, shortado para ganhar no sangramento do NZD-USD. Ocorreria, então, seguindo essa coordenada, quem seguiu se posicionou. O cara colocou stop aqui em cima e, né, quando fez esse ABC aqui para cima, que eu já dei a dica, o mercado desabou e olha o gráfico agora, né? Aí, ó. Tendência de baixa, acertado ao vivo, antes falado. Tem muitos acertos ao longo da semana, porque eu escolho uma e coloco um post por semana, 5 tentativas na semana. Eu acerto muitas vezes, muitas tendências, né? O objetivo é acertar tendências, colocar pontos ali, condições abaixo de uma resistência, abaixo de um suporte, vai bombar, vai subir e faz uma boa tendência, geralmente. Então eu acerto muito. Se inscreva lá no Twitter, Facebook, Telegram, eu passo para Forex, para ouro, para Bitcoin, etc. Porque a nossa metodologia funciona para todos os mercados, porque ela segue princípios científicos e ela funciona em todos os mercados, certo? Então isso é uma prova de que o método funciona. Quando você compra o meu treinamento, você compra um método que funciona, diferente da maioria que não testou e não conseguiu comprovar uma metodologia, certo? Então é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui. Compartilhem o canal, deem o like, se inscrevam no meu Twitter, Facebook, Telegram para eu continuar com o meu trabalho. A rede social precisa crescer. Obrigado, até mais.